Alô você, nós estamos iniciando mais um espaço All News, o podcast do Tony. E hoje nós recebemos neste espaço o vereador Johnny, vereador caçador, presidente do MDB aqui neste município, e nós vamos falar sobre muitas coisas. Nós vamos falar de vida pessoal, vida profissional, vereança, presidência de partido, como é que o MDB vai na eleição do ano que vem. Primeiramente, o espaço para que você possa dar a sua mensagem inicial, aquilo que você poderia dizer sobre o início de tua vida. Olá, Tony. Privilégio de estar com vocês aqui hoje. Abrir esse espaço para nós estarmos conversando, né? Eu tenho um pouco de história, ainda estou construindo. A gente começou há pouco tempo aí na questão pública, mas tenho 36 anos de vida já. Então, nesses 36 anos, todos eles em Caçador. Sempre, desde o nascimento, sou caçadorense. Desde o nascimento até hoje, nunca morei em outra cidade. Já trabalhei em outras cidades, mas residência, posso dizer que sempre foi aqui, Caçador. Como diz o carioca, né, da Gema. Eu sou um caçadorense da Gema, estou aqui enraizado, tenho esposa aqui, filhos aqui, a minha família. Há 36 anos, então, eu moro em Caçador, desde o nascimento. Como é que foi a tua infância? Estudou escola pública? Como é que foi a tua infância, Johnny? Meus avós, seu Júlio e a Dona Maria, eles eram do Timbó Grande. E vieram para Caçador na época da enchente de 83. Então a minha mãe veio junto para cá. E o meu pai, então ele é de Lebon Regis, da família de Lebon Regis, e também veio para cá, serviu o exército aqui, eles se conheceram. E os meus pais, quando casaram, passaram a morar na residência do meu avô, uma casa na propriedade dos meus avós, Rua Aracaju 232, bairro Alto Bonito. Então me criei naquela região do Alto Bonito. Então, fui filho único até os 24 anos, filho único, e estudei sempre em escola pública. Comecei no Berger, depois estudei no Irmão Léo, e somente a graduação que eu fiz em escola privada, iniciei, né, na universidade, a antiga UNC, aqui em Caçador, e concluí a minha especialização na Uniarp. Então essa é a minha história, né? Ensino fundamental no Berger, ensino médio no Irmão Léo, e aí a minha graduação eu fiz na Uniarp, na UNC e Uniarp, especialização. Pegou aquele período da transição de UNC para Uniarp? Peguei justamente esse período, iniciei a minha especialização na UNC e concluí ela na Uniarp, foi esse o período, mas eu sou da última turma de Direito da UNC Caçador. Então me formei em Direito, né? Tenho hoje um escritório profissional, advocacia, e trabalho então nessa área desde que me formei. Johnny, eu participei, até agradeço aqui a deferência dos presidentes da Câmara Municipal, digo dos presidentes, porque já passamos por várias presidências, e do colega Jairo Pedroso, assessor de imprensa da Câmara, que sempre me convida para os eventos da Câmara Municipal. E eu me lembro que me convidaram e eu participei, acredito que há cerca de uns 4, 5 meses, de um evento que envolvia a Câmara Mirim. Isso. E eu sabia que o Jairo havia sido vereador Mirim, porque nós trabalhamos junto com o Jairo no jornal Folha e a gente se conhece há um bom tempo. Mas me surpreendi quando vi você naquela relação dos ex-vereadores mirins. Que ano foi isso? Então, a primeira legislatura foi em 2002. O projeto que criou o programa Vereador Mirim foi em 2002. Depois ele foi acrescentado e passou a ser também o Prefeito Mirim. Então, hoje Caçador conta com o programa Vereador Mirim e com o programa Prefeito Mirim. Em 2002, estudante do Irmão Léo, eu me candidatei a vereador Mirim. Lembro que na época tinham 9 candidatos na minha escola, cada escola elegia o seu representante. Era o mais novo da turma ali, e em 2002 eu consegui então sair eleito do Irmão Léo como vereador Mirim. Em 2004, na primeira vez que teve o programa Prefeito Mirim, então eu participei também, daí era um representante só para o município, cada escola escolhia o seu, e aí depois ia para uma votação de todos,
e naquela também eu consegui e fui o primeiro prefeito mirim. É muito importante que você mencionou esse evento, né? O Jairo, que é jornalista, a Adriele Zambonin também, que é jornalista, né? Que está aí na própria... Que é uma representante Isso. de caçador hoje na maior rede de TV catarinense, a NSC, Isso aí. atua em Chapecó. Ela também, foi vereadora mirim, em outros números profissionais que passaram pelo programa Vereador Mirim. Então, só para ter uma ideia, nós estávamos naquele evento dos 20 anos da Câmara Mirim. Então, foi ano passado, em novembro, que foi celebrado esse evento, e inúmeros profissionais de várias áreas. Um programa que discute cidadania, discute direito. É muito, muito, muito bacana. E uma das coisas que menos se discute lá é a questão política. Fato é que eu sou o único vereador mirim, prefeito mirim, que se elegeu vereador até hoje em 20 anos de programa. Então, o objetivo maior daquele programa não é a questão política. Política partidária, eu quero deixar bem claro. Cidadania. Justamente. Então, são 20 anos desse programa que vem formando cidadãos. Né? Nós sabemos de médicos, de advogados, de engenheiros, dos jornalistas que a gente mencionou aqui anteriormente, de inúmeros profissionais que nós temos de várias áreas que passaram pelo programa, e eu posso dizer sim, que o programa Vereador Mirim, Prefeito Mirim, é uma escola de cidadania e que a minha profissão hoje é fruto do que eu passei pela Câmara de Vereadores Mirim. Isso como profissional, como advogado. Isso, justamente. Eu me interessei por leis. Eu posso dizer que, na época, eu tinha 14, 15 anos, e aquele momento em que você começa a pensar a profissão, futuro, e o programa veio de encontro ao encontro daquilo que eu gostaria, despertou em mim esse interesse pela legislação, pelos processos, como que funcionava, e isso me levou, então, a buscar uma faculdade de Direito para que eu pudesse, então, seguir aquele instinto que aflorou dentro do programa Vereador Mirim. E o despertar para a política surgiu quando? Olha, Tony, é difícil de falar assim, eu acredito que todo mundo nasce com ele. Uma veia, chamada veia política. A veia política, todo mundo nasce. Você vai pegar um bebê no leito, né? Quando ele está ali, ele está chorando porque ele quer uma melhoria de uma condição, ele quer melhorar alguma coisa. A política nada mais é do que isso, você tentar melhorar em algum aspecto alguma coisa para alguém. Isso é a essência da política, é você gestionar, é você sugerir, é você tentar melhorar alguma coisa. E acredito, né, como o programa, é lógico que o programa Vereador Mirim, o programa Prefeito Mirim me aproximou de inúmeras autoridades. Na época, o prefeito Nélio Menta, que era o prefeito, né, da época do programa Prefeito Mirim, que eu convivi, eu comecei a observar as obras públicas, comecei a observar inúmeras questões relacionadas à política. E isso, com certeza, também foi uma sementinha plantada. Eu disse anteriormente que não era o objetivo principal, mas aprendi muito com isso. O relacionamento, eu vejo as fotos antigas ali do tempo de vereador e prefeito mirim, das inaugurações, os vereadores mirins eram convidados, então sentavam as autoridades, deputados, na época era o Reno Caramori, né, tinha o governador, então as fotos antigas a gente vê ali esse envolvimento dos mirins com essas autoridades constituídas da época. E provavelmente isso pode ter fomentado. Mas um detalhe interessante, e você vai lembrar disso, eu também, quando entrei na faculdade, acredito que foi onde mais despertou essa questão política, eu fui presidente do Diretório Central dos Estudantes. O DCE. DCE, 2007 a 2009, eu fui presidente do DCE. Então, em 2004, eu fui prefeito mirim, 2002 eu fui vereador mirim, em 2007 eu assumi como presidente do DCE numa eleição bem acirrada, assim, um negócio bem, eu acho bacana quando tem disputa, eu acho bacana, porque você tem opção, você tem as melhores propostas e quando você espreme bem é onde que sai o melhor suco. E foi uma disputa bem acirrada que nós tivemos e ali eu aprendi também a ter um gosto pela política. Foi um momento muito bacana, assim, de aprendizado e que fomentou esse instinto, essa vontade de estar na política. Eu acredito que sejam esses os motivos. E sempre tem um contexto lá. O meu avô me levava desde pequeno nos comícios, né? Antigamente que tinha esses comícios, as festas que tinham em épocas de campanha. Eu sempre participei. Então, acredito que pode ter brotado aí a semente, né? Foi plantada a semente que brotou depois. Johnny, e a tua ida para o MDB, porque até aí você era
vamos dizer assim, uma pessoa despertando para a política, mas você já tinha uma linha pela esquerda, pela direita? Você já tinha essa noção? Foi isso que te levou o MDB ou foram outras? Eu antes, ainda quando era prefeito Mirim ali, logo depois que terminou o programa, eu vinha me filiar no PP. Então, logo depois, na primeira eleição, né, do Saulo ali, o seu Lucir me convidou, eu me filiei por conta do seu Lucir, do Reno Caramori, então eu acabei me filiando no PP, que era o PPB, né, na época. Na verdade, por fazer a leitura anterior, era PP, PPB, PPR, PDS, Arena. Esse foi mais ou menos o segmento. Isso. Então, partido antagônico ao MDB, PMDB e agora MDB de novo. Isso aí. Então, na época, por conta dessa afinidade. Então, acabei me filiando ali. Não era uma questão ideológica, não foi por uma questão Não ideológica. tinha isso ainda em mente? Não era essa a questão. Eu sempre fui conservador. Tá? Sempre fui conservador na questão de princípios, valores, eu sempre fui conservador. Isso tem a ver com a igreja, com a Também tua... Também tem, com a minha formação espiritual, né? Que eu tenho um vínculo, eu sou evangélico. Então, desde pequeno, né, antes dos meus pais, inclusive, isso é interessante. Antes dos meus pais eu já era da Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, a qual eu pertenço até hoje. E na sequência consegui levar meus pais para a igreja também. Então, antes dos meus pais mesmo eu já tinha essa vinculação com a igreja. Mas os meus princípios sempre foram conservadores. Defesa da família, esses princípios, né, que todos nós conhecemos. Não sou um radical, acredito. Né, defendo, inclusive, o direito de se dizer o contrário. Defendo isso. Apesar de eu pensar de uma forma, eu sempre vou estar aberto a debater e discutir ideias. Isso é uma questão. Então, voltando à questão ali, né, do PP, eu acabei me filiando ali na época por afinidade ao seu Lucir, ao próprio Reno Caramori. Muita gente ingressou na vida política por afinidade com lideranças. Porque, na verdade, quase toda eleição aparece um candidato, mas não sabia. Nunca convidaram, de repente convida por afinidade, por amizade, ingressa. Foi mais ou menos dessa maneira. É isso, a gente aprende a torcer por um time por afinidade. Tem um amigo que torce para determinado time. Eu estava fazendo as contas, eu infelizmente sou vascaíno. Mas sou vascaíno porque um amigo meu era vascaíno, na época o Vasco estava em alta e por afinidade passei a torcer pelo Vasco. Mas faz tempo, né? Faz tempo, agora eu digo infelizmente porque a gente brinca, né? Tem uma paixão já pelo clube, mas a gente acaba por afinidade escolhendo determinados caminhos e foi assim com a política. Na época, então, né, por conta dessa afinidade, fui pro PP e depois, né, eu vi... Experimentou campanha pelo PP? Pedindo voto na rua, ou seja lá, da tua maneira? Experimentou campanha nessa época ou não? Eleição de 2005 do Saulo Esperotto, que o PP era vice com o seu Lucir, eu fui no comício da rodoviária, ali que era aquele espaço onde é o Parque Central hoje. Naquele comício eu participei, foi o primeiro comício que eu participei e participei discursando. Então foi um convite que me fizeram, eu fui na época, como eu disse ali, logo após eu ter sido prefeito Mirim, alguém me convidou e eu fui lá e fui discursar e foi uma coisa bem legal, bem bacana assim que aconteceu. Foi o primeiro comício que eu participei falando ativamente. E depois... passou pela tua cabeça ali naquela fase ser candidato a vereador? Não era pensamento. Por isso que eu digo, o programa passou pela minha vida como uma escola de formação, mas não para levar para esse caminho político partidário. O que eu acho que despertou mais foi o próprio DCE e o próprio envolvimento ali posterior, mas nesse momento eu não pensava. Fui fazer minha contribuição, depois fui convidado a me filiar, me filiei, participei ativamente de campanha de rua, sobe morro, desce morro. Essa política do trato pessoal, que eu acho que é muito boa, eu gosto dessa política, de conversar e ouvir as pessoas. Então a gente acabou indo pro campo mesmo e pedir voto, isso sim, isso a gente participou. E quando que você entrou no MDB, convidado por quem? Eu saí do PP de maneira assim muito simples. Eu simplesmente parei de participar, certo? Então eu parei de participar. 2011 ali não participei mais. 2010, 2011 parei, não me envolvi mais, passei a cuidar do meu escritório. Então, você já era advogado? Advogado em 2011, 2012 ali que eu comecei a advogar efetivamente. 2011 trabalhei fora em consultoria, a questão, né, de editais de licitação, essas coisas, dava uma consultoria, já tinha formação desde 2010, então comecei a dar consultoria nessa área, sem ser advogado ainda, porque
tive que me desvincular. Eu fui guarda municipal, que era servidor público da Você era guarda municipal eu também? Era concursado. O primeiro concurso público que eu fiz e passei foi guarda municipal, 18 anos. Quem é o pessoal da tua turma da guarda? A primeira turma da primeira leva ali. Então foi o Fernandes, o Gonçalves, Ezequiel, essa turma que está ali até hoje. Né? Essa é a primeira turma ali, foi a primeira turma que eu ingressou junto comigo na guarda municipal. Então eu tive que me desvincular, eu fiquei licenciado um período para prestar essa assessoria fora, e quando efetivamente eu quis advogar, eu voltei para a prefeitura e pedi exoneração do cargo para que eu pudesse então exercer por conta da incompatibilidade que tinha entre o cargo de guarda municipal e advogado. E aí abri meu escritório e eu tinha muita coisa para me dedicar. Né? Eu não tenho pai, meu pai não é advogado, eu não tenho uma estrutura familiar, minha mãe não é da área, eu tive que desbravar mesmo na profissão. Cavar o espaço. Com a graça de Deus e muito esforço, abri meu escritório e hoje, né, tenho um sócio, tenho uma advogada associada, nós trabalhamos juntos, mas o começo não foi fácil. Então eu precisava me dedicar a isso e acabei me desvinculando, né, do cargo que eu tinha e também, né, por consequência, também acabei me afastando do contexto político e fiquei muito tempo fora. Então, e aí quando foi para o MDB, quem convidou? João Cobalcini. Nós fizemos uma amizade muito grande, né? O João Cobalcini, filho Neste dia que estamos gravando, eu não tenho segredo com você, amigo, que me dá o prazer da audiência, amiga. Nós estamos gravando nesta segunda-feira. Hoje é 4 de setembro de 2023. O João Cobalcini, neste instante, é prefeito interino da capital do estado, Florianópolis. Isso aí. Então, ele que te fez o convite. Isso, me convidou, afinidade, amizade, aquilo que eu falei, questão de afinidade. Né? Por afinidade, eu tinha outros amigos, inúmeros amigos no MDB, e aí como veio esse convite por conta dessa afinidade com o João, aí acabamos conversando e não foi aquela coisa, se filie. Já o conhecia? Já o conhecia, eu não tinha a convivência, a gente acabou convivendo. Nós tivemos um período no escritório em Florianópolis também, nosso escritório esteve um período em que teve uma filial em Florianópolis, nós atuávamos lá e acabamos tendo mais afinidade com o João. E aí aquela coisa de amizade foi indo, foi crescendo, não houve um convite formal, se filie. Mas sabe aquela coisa de que parceiro é parceiro? Eu achei interessante e por essa questão também, o deputado Cobalcini, na época deputado estadual ainda, a gente acabou tendo essa afinidade e aí disse, puxa vida, é um partido bacana, de pessoas bacanas, eu acho que é esse o grupo que eu quero seguir. E foi o que me levou efetivamente a ter essa vinculação ao MDB. Né? Eu estava afastado da política mesmo, na questão local, e aí passei então às fileiras do MDB através da afinidade com o João Cobalcini e toda a equipe aí do deputado na época. Eu confesso que quando vi seu nome como candidato a vereador no MDB, eu não me surpreendi, porque eu já te conhecia um pouco de longe, mas eu conhecia. Eu me recordo que foi ali, um pouquinho antes da eleição, que houve aquela deliberação da Assembleia Legislativa de ter os gabinetes nas cidades base dos deputados. O deputado Cobalcini abriu um gabinete aqui em Caçador, e eu me lembro que, não sei se como servidor ou não, mas eu te via sempre lá no gabinete do deputado Cobalcini, juntamente com a Beatriz e com outros profissionais que ali trabalhavam. Foi ali que surgiu o convite para ser candidato? Não foi essa a questão, né, de ser candidato. Na realidade, eu não tinha a pretensão inicial. Comecei a trabalhar com o deputado na condição de assessor parlamentar dele, nesse gabinete de representatividade, né, regional. Então, ali a gente exercia essa parte de assessoria, dava suporte para os prefeitos, vereadores, para os cidadãos que procuravam as associações. Então, nós dávamos esse suporte na representação do deputado Cobalcini no gabinete dele, como assessor parlamentar da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E foi uma conversa. O que me levou? Eu posso dizer assim, foi de última hora. A minha candidatura não foi uma candidatura planejada, eu vou me programar para ser candidato. Não. Eu via pessoas falando, em 2020 vai ter eleições, vamos começar a se organizar, mas eu nunca me preparei, nunca me programei para ser candidato. Estava envolvido no jogo. E é uma das coisas do jogo, a política tem isso, tem um momento.
E chegou no momento, alguém disse, vai ser candidato, vai ser candidato. Eu disse, não. Mas dentro do coração, acredito que brotou, deu aquela reacendida na chama. Porque uma coisa não fosse candidato, estaria envolvido na campanha da mesma maneira. Igualmente. Trabalhei naquela, foi a primeira campanha que eu trabalhei do Cobalcini, foi 2018. Trabalhei ativamente ali na campanha dele. 2022 agora coordenei a campanha dele aqui em Caçador, campanha de deputado federal. Então sempre gostei dos bastidores. E os bastidores têm uma coisa a mais, né? Que às vezes você está ali como candidato, você não consegue ver o jogo todo, o contexto todo. Muitas das vezes você está correndo ali, você não consegue ter essa percepção. Mas os bastidores, eles são muito... O coordenador de uma campanha, ele acaba tendo uma visão mais global da campanha. E enxerga coisas que nem sempre o candidato, propriamente dito, enxerga. A gente blinda o candidato, inclusive, para que não veja. A gente resolve os problemas para que não chegue. O candidato está envolvido ali em aparecer o certo, o correto, e todas essas coisas que dão, esses desencontros que tem que acertar uma coisa ou outra, a questão de toda a logística, né, que dá uma dor de cabeça, a gente blinda o candidato para que ele não venha, né, ficar nervoso, estressado com coisas que do coordenador ou da equipe de bastidores. Mas por isso que eu digo que eu gosto dos bastidores, gosto de fazer esse trabalho, e naquele momento, 2020, eu não tinha essa pretensão, não foi uma coisa assim planejada. Então, em 2018, a gente trabalhou na campanha com ele, organizamos o que poderia organizar, fizemos tudo o que poderia ser feito ali, aprendemos muito com a equipe do Cobalcini. O Cobalcini tem uma equipe assim que é fora de sério, nunca tinha visto uma organização tão grande como a do MDB, nunca tinha visto. Isso eu vou abrir o jogo e te falar sinceramente, nunca vi tanta garra, tanta disposição, tanta organização e tanto amor à camisa. Militância. Muita militância. Isso é uma escola. O MDB, para mim, naquele momento foi uma escola de militância. Então eu posso dizer assim, foi uma coisa nova para mim, porque eu gostava dos bastidores. E eu vou falar no nome de uma pessoa que não era do MDB, aliás foi quem me levou para o PP na época do PP, e não mencionei anteriormente, acabei lembrando aqui desse fato e eu vou fazer menção a ele, né, o saudoso Davi Pulkov. Então, o engenheiro Davi Pulkov, filiado ao PP, conheceu a pessoa que era o Davi, ele me convidou a me filiar no PP quando me filiei, e quando eu fui para o MDB, ele foi a pessoa que pediu a minha desfiliação e que me incentivou quando eu fui candidato em 2020. Posso dizer assim que o maior entusiasta da campanha era o Davi. Então, assim, né, faço aqui em memória a ele, uma vítima do Covid 2021, e a gente, né, sabe de inúmeras vítimas que tiveram, mas faço esse registro que foi uma pessoa de suma importância na minha formação política. Johnny, eu já participei de inúmeras campanhas como coordenador, como militante, nunca como candidato. Ganhei algumas perdidas, perdi algumas ganhas, mas em 1988, um primo de segundo grau no Paraná, em Quedas do Iguaçu, me pediu que eu participasse da organização da campanha dele. E a primeira conversa que eu tive com ele foi a seguinte: mas quem é a tua base? Quem são as pessoas que nós vamos começar a campanha, a relação das pessoas que nós vamos procurar? Pegamos um caderno e começamos a anotar. Pai, mãe, irmão, tio, tia, companheiros do exército, primos, etc. Você passou por esse processo também, e como é que começou a tua campanha, vereador? Como eu disse, eu não tinha um planejamento inicial, porque não tinha essa pretensão inicial. Não era a minha pretensão. Então, aconteceu, eu, como acredito em Deus, atribuo a Ele também esse planejamento na minha vida. E você vai lembrar, Tony, que inclusive eu tive um problema com a justiça, que teve uma decisão equivocada do juiz eleitoral aqui na época. Assim, totalmente equivocado, o tribunal corrigiu aquilo, mas me prejudicou. Me prejudicou porque assim, eu fui para a urna sob júdice. Colocou em dúvida. Daí todo mundo pensava, puxa, é uma ilegalidade, é ficha suja. Aí os oponentes... Será que vale a pena eu votar? Daqui a pouco eu voto? Todo mundo explorou essa informação.
oponentes e até alguns, né, dentro da própria coligação exploraram isso. Mas, como eu disse anteriormente, como acredito em Deus e sei que os planos dele são perfeitos para a gente, eu atribuo também a ele essa prova, essa luta, que foi uma permissão dele. E eu passei por esse momento. Mas, voltando à tua pergunta na questão de quem era a base, de quem era o time, eu posso falar. Todos amigos. Todas as pessoas, assim, amigos. Cada voto que eu recebi, eu atribuo aos meus amigos. Então, assim, seja do profissional, de clientes, né, do escritório, seja do meio evangélico, onde a gente tem uma ligação muito forte. Eu sou presbítero da igreja, sou assessor jurídico da igreja também. Fiz um trabalho muito grande com adolescentes durante 9 anos, a gente tem uma vinculação muito forte. Seja do meio do ciclismo, que é uma área que eu também sou envolvido. Então, de todas as áreas, os amigos lá do tempo do vereador Mirim, do prefeito Mirim, do próprio DCE, pessoas que diziam, votei em você porque eu lembro de você lá da universidade. Então, foi nesse aspecto. E óbvio que as redes sociais ajudaram muito. Né? O meu investimento foi muito grande na parte de redes sociais. Para valer, foi a primeira eleição que a rede social teve um peso nas campanhas. Por conta da pandemia. Nós não poderíamos fazer as visitas como faziam nos outros anos. A questão das máscaras, o distanciamento, eu sempre respeitei isso. Sempre respeitei, principalmente quando eram pessoas idosas, meus avós, por exemplo, eu fiquei muito tempo sem fazer uma visita e sentar com eles. As visitas que eu fazia era de pé pro lado de fora do portão, porque a gente respeitava, e foi nesse momento que se desenhou a campanha. Então foi um desafio muito grande. Num ambiente diferente do que o normal até então. Totalmente diferente. Que votação você fez? 692 votos. Pensando o MDB, foi o primeiro, o segundo? Terceiro. O terceiro. Então, Márcio, Lilo. E poucos votos, o Lilo 713 votos e eu com 692 votos. Você já conhecia, por força da profissão, é claro que você teve já ali uma visão diferenciada da Câmara, porque, diferente de outros candidatos, tem candidato que se candidata, é levado a se candidatar, não sabe não conhece o que é uma Câmara, como é que é o procedimento. Você já tinha uma base formada e também tinha consciência política, fundamentada lá nos princípios e valores da cidadania que você adquiriu desde o vereador Mirim. Foi muito diferente a teoria da prática? É bem diferente. É bem diferente. Assim, no sentido do jogo político. Eu vou falar nesse aspecto. A parte da formação técnica, do desenvolvimento de um projeto, da tramitação, eu aprendi muito com a Câmara Mirim. Isso me ensinou e me deu muita bagagem. Parte do processo legislativo em si. Claro, lá quando era vereador Mirim, fazia as indicações de pouca coisa ali, que era só mais ou menos não vou dizer que seja um teatro, mas era uma escola. Um exercício. Coisa mais simples. Então, não desenvolvia um projeto efetivamente, porque nem teria poder para tal. E se tinha uma indicação, alguma coisa de fato mais relevante, levava para um vereador, né, um parlamentar mesmo, que às vezes adotava aquela ideia e apresentava em plenário. Então, a parte técnica eu conhecia, a parte política eu estou aprendendo até hoje. Então, isso é um jogo diferente. Um amigo da política diz que quando a gente pensa que sabe tudo na política, aí que mora o perigo. Justamente. Então, essa frase é assertiva. Porque ela é muito dinâmica, né? Todos os dias ela pode mudar de acordo com o cenário que se apresenta. Isso aí. E você agora, como é que foi levado à presidência do MDB? Se não me falha a memória, você está no segundo mandato como presidente do partido. Isso aí, tivemos convenção agora, recentemente, né? E eu assumi pela segunda vez, então, a presidência do partido. Nós estamos em uma fase de reestruturação. O MDB, eu falei anteriormente, é minha paixão por esse partido, aprendi muito, estou aprendendo muito, partido muito organizado. A militância, como você mencionou anteriormente, em Caçador, assim, é fora de série. Estou falando do nosso convívio aqui, do nosso dia a dia. Acredito que seja em todo o estado assim, porque nós somos o maior partido, né, em Santa Catarina. Nós temos essa... não é de hoje, é um partido que tem essa característica de mobilização, de organização, é a militância propriamente dita.
E assim, então acabei assumindo o partido, né? Fazem 2 anos que estou presidente, fui reconduzido agora na convenção, foram antecipadas as convenções seriam, salvo engano, em outubro, então elas já foram antecipadas, com a eleição do Chiodini, né, como o deputado federal assumiu ali como presidente, na provisória, ainda tem questões a serem definidas na questão estadual, e a gente vem num processo de reestruturação, como eu disse anteriormente. A política é feita de ciclos, Tony. Você tem experiência há mais tempo no jogo político e sabe como que funcionam as coisas, mas ela é feita de ciclos. E o MDB está criando novos ciclos. Nós estamos numa mescla de pessoas experientes, com uma bagagem enorme para nos passar conhecimento, como é o caso do vereador Alcedir, campeão de mandato e atual vereador. E nós temos, eu, por exemplo, que é a primeira legislatura, estou começando agora, o Márcio está na segunda legislatura, são os 2 vereadores mais novos da Câmara também hoje, eu sou o vereador mais novo dessa legislatura, e nós temos essa liderança em outros segmentos, seja o segmento da educação, temos professores que são do MDB, nós temos no agro, nós temos empresários, nós temos vários segmentos que estamos, não digo representados, mas que temos pessoas do MDB que são filiadas, são atuantes em seus segmentos e que fazem parte, em todos os segmentos da nossa sociedade. Nós temos aí filiados no MDB, pessoas que compõem o nosso diretório, a nossa executiva, e nós temos uma organização, seja no segmento da mulher, seja no segmento do jovem. Então nós estamos organizando o partido está nessa mudança, nesse ciclo, com novas lideranças, mas mesclando os novos com os experientes, que tem a história viva do partido, para contar para nós. Então a gente tem feito o grande desafio, como presidente, é justamente dar essa sequência, de alinhar a questão das pessoas mais experientes dentro do nosso partido com os que estão chegando agora e fazer um time mais forte. Johnny, como presidente do MDB, analisando o cenário, o quadro político do momento, o MDB vai de chapa pura, vamos dizer, ou cabeça de chapa, pelo menos? O que eu falei para uma pessoa essa semana não era vinculado à questão local, mas o que eu disse, nós temos que transformar o nosso inconformismo em ação. O inconformado, ele não pode ir só para o Facebook, para as redes sociais, externar o seu inconformismo. Nós temos meio de fala, como vereador nós falamos, saímos de uma sessão agora, nós temos meios de fala, mas não pode ficar apenas no discurso. Não podemos ser políticos apenas de vídeo, nós temos que ser políticos de ação. Então, nosso inconformismo, ele tem que servir para alguma coisa, e é essa a nossa visão com relação às ações que nós vamos adotar. Se estamos inconformados com o que temos hoje, nós precisamos apresentar uma proposta melhor e dizer o porquê que é melhor. Se você tem uma coisa que você não concorda, você não basta discordar, você tem que apresentar uma sugestão de melhoria. E a visão hoje que nós temos com relação à administração municipal em Caçador é de que nós temos uma proposta melhor para isso. Nós temos uma estrutura melhor para governar a cidade. Nós temos, dentro do nosso planejamento, condições para apresentar para a população, e aqui eu falo, a população em geral, seja do centro da cidade, seja lá da Taquara Verde, seja dos bairros mais retirados da nossa cidade, nós temos que fazer e contemplar isso e ter a empatia para administrar para todos. Essa é a visão que nós temos que ter. E o MDB tem montado um time. Eu posso dizer assim, quem seria o candidato? Eu posso dizer assim, Tony, antecipando aqui um pouco, nós estamos preocupados em quem vai estar conosco atrás da trincheira. Essa que é a grande questão. A importância de uma batalha é justamente quem está ao teu lado na trincheira. E é o que nós estamos montando, uma trincheira de guerreiros e guerreiras organizados, que tem dentro do coração amor por caçador. Isso envolve não só o MDB, envolve conjuntura política, outros partidos, outras legendas. Sim. É impensável hoje, seria um absurdo completo, uma união do MDB com o grupo do atual prefeito Alencar Mendes? Na política nunca se diga nunca. Essa eu acho que é a expressão mais correta. Nunca se diga nunca. Essa é a grande questão. Nós não podemos fechar a porta para ninguém. Nós estamos discutindo o futuro da cidade. Se o projeto for viável para a cidade, a gente está junto. Se o projeto não é viável para a cidade, se não atende aquilo que nós queremos mudança. Vamos falar honesta e praticamente aqui.
Nós queremos mudança. O cenário que está, da forma que está, a composição e a conjuntura atual não nos permite dizer, né, que nós vamos querer a continuidade da forma que está. Se houver mudança naquilo que nós pensamos, na forma que está sendo apresentadas as questões, o MDB quer a mudança. Estamos apresentando um cenário favorável para esse posicionamento. Mas nunca se diz nunca, e nós não fechamos a porta para ninguém. A questão é, vai seguir dentro de um projeto que o MDB tem para Caçador? Vai seguir dentro daquilo que nós pensamos, os ideais que nós queremos para a nossa cidade? Aí é outra conversa. O início da conversa seria o encaixe num projeto de futuro das propostas do partido. Precisa, mais do que pensar em partido, é pensar em pessoas. Mas nós vemos inúmeras áreas que estão que precisam dessa mudança. Eu não vou fazer uma crítica aqui, não é o objetivo da nossa conversa fazer críticas pontuais. Isso eu faço lá na Câmara com o vereador. Não vou se utilizar desse espaço para tratar, que eu acho que é de uma maneira injusta, até porque a gente não consegue debater, né, com quem de direito. Mas assim, Tony, para te dar uma visão, nós estamos insatisfeitos. Posso utilizar essa expressão. O MDB hoje está insatisfeito com o que tem visto na administração atual. Então nós precisamos e estamos organizados para apresentar um projeto de melhoria para a nossa cidade, um projeto que pense nas pessoas, como eu disse anteriormente, seja ela do centro, seja ela dos bairros mais retirados, seja no agricultor, né? Nós temos isso. E fato é, vou dar um exemplo claro aqui, que o MDB está preocupado com isso. O Cobalcini, que é o nosso deputado, era estadual, hoje é o federal, o excelente projeto que ele trouxe para Caçador, pensando no agricultor do asfalto no interior. Do recurso que ele veio empregar aqui, uma sugestão. Isso foi uma construção dentro do MDB, só para você ter uma ideia, e só estou pontuando essa ação em específica, não quero falar de outras, mas essa em específica só para entender. Isso foi uma conversa, o deputado sempre conversou conosco em relação às ações. E um dia ele perguntou, dentro de uma conversa, isso ele vai lembrar, se um dia você conversar com ele, pode perguntar, essa é a questão do barro no interior, né, que era uma situação difícil, principalmente para a sede das comunidades ali, onde tem a capela, ou seja, o pavilhão de eventos, sempre tinha essa dificuldade, o barro de chegar nas festas do interior. Então, houve um pontapé inicial e isso partiu de dentro do MDB, né? O Cobalcini abraçou essa ideia e é o que eu estou dizendo, de pensar nas pessoas. Pensando na eleição, quase todo mundo das lideranças políticas dizem que o fato do partido ter candidato a prefeito ajuda a consolidar a chapa de candidatos a vereador e até eleger uma bancada maior. Você comunga dessa ideia? Nós precisamos. Eu penso assim e não me interprete mal, mas eu penso que a bancada de vereadores ela deve ser pensada inicialmente porque quem são os maiores cabos eleitorais? São os candidatos a vereador. Quem são as pessoas da ponta? São os candidatos a vereador. São as pessoas que estão inseridas, ou seja, numa liderança de um bairro, ou seja, de uma associação, ou seja, no segmento que ele, né, está envolvido. Nós priorizamos isso, o grupo. Como eu disse anteriormente, nós precisamos saber quem vai estar na trincheira do nosso lado. E são os candidatos a vereador que vão dar esse norte de campanha. Nós precisamos pensar, e estamos trabalhando dessa forma, nós estamos trabalhando, quem sabe a explicação melhor e mais correta, nós estamos alicerçando as bases da pirâmide. Só para você entender. Pensando nesse grupo, nós temos, né, o curso de formação dentro do nosso partido, como eu disse anteriormente, as mulheres estão organizadas, estruturadas, os jovens, a juventude do MDB está organizada em Caçador. Então nós estamos estruturando e alicerçando as bases dessa pirâmide para que a gente tenha um grupo forte, seja candidato a vereador ou não, mas quem vai estar conosco no time vai estar lutando e vai estar aguerrido, como sempre foi o MDB, como sempre foi, né? Passamos por altos e baixos como qualquer outro partido passa. Tivemos problemas, sim, mas os problemas servem para que nós hoje utilizemos dessa experiência para acertar no futuro. Eu converso com bastante gente da área política, converso com pessoas da sociedade Caçador, e as pessoas estão citando no MDB 3 nomes, 3 possíveis candidatos a prefeito. Ou não, depende de uma composição, mas citam você, o vereador Márcio JF,
E o Carlos Creus. O Carlos Creus é ex-professor, empresário, atuou com o Cobalcini, fixou a residência mais uma vez em Caçador, está construindo, está morando aqui em Caçador. E um dia eu perguntei para o Carlos: Carlos, falou, Tony, tu aí? Né? Eu perguntei para o Márcio, e aí, como é que é? Também estou aí. Não me lembro se fiz essa pergunta para você. Mas é por aí mesmo, esses 3 nomes, em princípio. Tony, quando você monta um plantel para jogar, você estrutura bem quem são os teus zagueiros, você estrutura bem quem são os teus laterais, você estrutura bem quem são os seus atacantes, quem são os seus goleiros. Então você sempre pensa em mais de um nome. Para que naquele dia, na hora do jogo, você olhar para o banco e dizer assim, puxa, o camarada está confiante, essa é a hora desse ou essa é a hora daquele. O jogo de futebol é assim. Eu estou usando essa analogia para te dizer, nós estamos montando o nosso plantel. Te falar assim que são 3 nomes, eu posso estar pecando, posso estar falhando. Pode ter mais. Nós temos um exemplo. A Silvane foi candidata a prefeita, nos surpreendeu com a votação. Pode-se dizer que alguém que nunca disputou uma eleição, fazer uma votação expressiva, como fez, né? Surpreendendo outros nomes que já eram mais conhecidos no cenário político local, inclusive, que já tiveram um mandato. Então, eu posso dizer assim que é um excelente nome, que não só ela, mas tem inúmeros nomes de outras lideranças que a gente, né, que podem despontar e que podem aparecer dentro do nosso segmento para a disputa da majoritária. Então, o que eu vou dizer para você, estamos montando o plantel. Nosso plantel, nossa equipe está sendo montada. E tem sim, tem o meu nome, tem o nome do Márcio, como você falou, do professor Carlos, da Silvana e outros nomes. Mas isso eu entendo que nós estamos solidificando a base da pirâmide e deixamos bem montado. Que a hora que colocar um nome em campo, todo esse plantel, toda a nossa turma, todo o nosso grupo vai trabalhar por esse nome. O MDB sempre foi assim. O MDB sempre trabalhou dessa forma. Johnny, saindo do techniquez e partindo para a política que o povo está falando na rua, embora ainda seja muito grande o volume de pessoas que está alheio à política ainda, à eleição do ano que vem, dá para notar no cenário surgindo algumas candidaturas, alguns que diziam que não eram, voltaram a dizer que é possível, mas está se desenhando um quadro aí com 4, pelo menos, candidatos. Isso não favorece quem está no poder? Favorece, com certeza. Quando você tem, né, alguém que está no poder há mais tempo, que você tem a máquina na mão, como a gente utiliza na expressão, né, uma expressão mais simples. Quando você tem a máquina na mão, você tem um grupo que está contigo. E esse grupo, quem tem a máquina, mantém esse grupo. Agora, quem corre por fora, né, e isso é uma conversa que se deve ter, quem vai por fora tem que ter esse pensamento de que quanto mais candidatura tiver, é mais gente para dividir aquela parte do bolo, aquela fatia do bolo, que são os que estão descontentes com quem está no poder. Então isso sim é uma estratégia equivocada muitas das vezes, lançar tantas candidaturas, né? Quem está no poder provavelmente está feliz com isso, porque você acaba dividindo forças entre aqueles que... Pulverizando o cenário. E aí você pode ter uma derrota e, infelizmente, não alcançar o objetivo. Como eu disse anteriormente, o MDB não fechou as portas para ninguém. Aí você fala numa coisa que é importante pontuar para este momento. Tem algum partido que o MDB fala assim, não, com esse não? Se perguntar para quem está no poder hoje, também vai dizer que não. Porque a política é feita de construção. Então nós estamos construindo. E nós precisamos de todo o capital político, até porque assim, quem sabe, e eu entendi, né, Tony, onde essa pergunta pode alcançar, da polarização nacional, por exemplo. Se você for olhar o quadro da polarização, confirmando-se a ida do prefeito Alencar e seu grupo para o PL, dificilmente o PT entraria num grupo desses. Mas eu vou falar, eu estive na UVESC, agora, mês passado, estive na UVESC, fiz uma participação no início do mês de agosto. A UVESC é a União dos Vereadores de Santa Catarina. Isso, era um evento, um seminário de 50 anos da UVESC. Teve uma participação muito rica lá, do Frutuoso, teve o Anderson Silva, tava o Piara e a Dagmar. Estavam lá. Então, jornalistas, 2 do NSC e 1 do ND.
Isso aí, está um Aliás, o Upiara nem está no ND, o Upiara está na Fiesc. Eles fizeram uma análise muito interessante, que vai ter municípios em Santa Catarina que o PT e o PL vão estar juntos. Por quê? Porque não tem uma verticalização. Historicamente, a gente observa isso nos municípios. A quem pense, né, por estar no partido do presidente Lula está eleito. Por estar no partido do ex-presidente Bolsonaro está eleito. Não existe essa questão de cima para baixo nos municípios. Não existiu até hoje, pode ser que alguém nos surpreenda. Mas eu acredito que não, e entendo, inclusive, que essa verticalização é prejudicial. Porque o cenário local, ele não se restringe a partidos, mas sim a pessoas. Aqui o camarada vota para vereador, o cidadão vota para prefeito porque conhece a pessoa, é do convívio pessoal. Vota para vereador porque vê todos os dias, vota para prefeito porque sabe quem que é a família, onde que trabalha, o contexto local. E quando você vota num partido porque é atrelado a determinada pessoa ou a outra a nível federal, quem perde é o município. Porque você vai votar numa sigla. Eu pertenço a uma sigla. Eu entendo que para jogar uma partida de futebol você deve estar vinculado a um time. E na política não é diferente. Se você quer estar lutando, se quer trabalhar pela população, você precisa escolher esse teu time, que é o partido. Mas aqui na conjuntura local, você tem que fazer essa análise se o personagem, que é do teu convívio, ele te agrada e se tem os mesmos princípios, os mesmos valores, o cidadão participa daquilo que você pensa também. Quando você faz uma verticalização, um negócio de cima para baixo, eu voto tudo no número, como a gente já observou inúmeras vezes, né? A gente elege... Antigamente até estava na legislação, você tinha que votar de cima e embaixo. Sim, mas era uma conjuntura diferente. Hoje não. Se você votar de cima para baixo, você elege pessoas que você não conhece. E foi o que muitas assembleias legislativas e a própria Câmara Federal e Senado Federal elegeram pessoas desconhecidas da população. Por quê? Porque seguiram uma sigla. Nós temos que olhar para esse contexto de votar em pessoas. Principalmente em dizer assim, eu votei em determinado cidadão. Por que eu faço uma análise crítica com relação a isso? Eu votei em determinado cidadão, eu tenho o direito de cobrar do cidadão. Você sabe onde esse cidadão mora, você conhece a vida desse cidadão, onde que você vai encontrar ele depois de eleito? Se você votar numa sigla, simplesmente primeiro que o cidadão não vai ter compromisso contigo. Tem compromisso com a sigla. Foi a sigla quem o elegeu. Então, eu não consigo ver, e me corrija se eu estiver errado, Tony, mas eu não consigo ver essa verticalização, certo? Não consigo ver essa verticalização de que do partido, né, do presidente ou do ex-presidente possa ter uma influência. Eu acho, né, que se ocorrer isso, eu vou ser surpreendido por isso, mas entendo mais do que isso de que nós restaria muito prejudicado se estamos votando em alguém simplesmente pela sua sigla ou deixando de votar única e exclusivamente pela sua sigla e deixando de levar em consideração quem é a pessoa efetivamente. Nós temos muito a perder com isso. É um risco muito grande para a democracia. Johnny, eu estava analisando esses dias, com a pandemia, as redes sociais ganharam muito espaço. Foi uma das formas de comunicação que a população que não podia sair de casa encontrou para se comunicar. E depois da pandemia veio esse contexto de confronto nacional de esquerda e direita. Vamos falar aqui, não é segredo, o grupo do ex-presidente Bolsonaro com o grupo do atual presidente Lula. E aí a briga foi feia. A gente tem conhecimento de amizades desfeitas, familiares que não se olham, que sentam à mesa para conversar com 3 palavras, discutem e brigam. Eu, particularmente, tive que sair de uns 2 ou 3 grupos para não brigar, por causa dos radicalismos. Você enfrentou isso também? Sim. Como eu disse anteriormente, eu tenho uma posição ideológica, não digo que ideológica partidária, certo? Até porque os partidos mudam. Não venha me dizer que tem partido que nasceu de direita, que é direita até hoje. Não me diga que tem partido que nasceu de esquerda, que é esquerda até hoje, porque já vimos inúmeras conjunturas, inclusive do próprio de um partido que apoiou, né, a presidenta Dilma na época, com figuras que se dizem de direita hoje, mas que estavam na base da esquerda. Então, assim, do Lula,
né, o próprio Lula, que eram figuras que, de direita que estavam atreladas à esquerda, e vi pessoas de esquerda também na base do governo Bolsonaro. Não é crítica direta a partidos, não, é só contextualizando. O PT já não é mais tão esquerda, mais esquerda hoje é PSOL e Companhia Limitada. Isso. O PP, que foi direita uma vida inteira, já esteve lá junto com o PT na esquerda. O MDB já foi mais radical, migrou para o centro. O próprio PL esteve na base do governo, né, do PT. Então hoje você falar de quem é esquerda, quem é direita, quem é centro... Pelo partido não dá de falar. Salada mista, falar pelas pessoas. Por isso que eu falo, o partido é a agremiação pela qual você disputa uma eleição. E que você, claro, você tem um determinado vínculo. Mas não pode se dizer que só porque determinada pessoa está filiada a esse partido ou aquele que ela é de direita ou de esquerda. Não, tem que olhar para o perfil da pessoa. Eu acredito nessa... E eu, né, vou citar os ensinamentos do apóstolo Paulo aqui para referendar a minha decisão. Eu acredito que nós devemos ser temperados. O radicalismo, essa situação que você mencionou aqui, Tony, o radicalismo de você perder uma amizade, perder uma relação familiar né, com uma pessoa que você ama, que tem vínculo, por conta de uma disputa extremista, porque o que a gente viu foi extremismo, não foi simplesmente discursos políticos, foi um extremismo exagerado. Isso não se faz, a política não serve para isso, a política serve para aproximar as pessoas, ainda que você divirja delas em questão de ideias. Agora, da forma que nós vimos, e espero que isso se acalme, que isso volte à normalidade e que possamos a conversar como gente, nós precisamos fazer isso para quê? Para que a cidade vá bem, para que o Estado vá bem, para que a União vá bem. Então a gente precisa fazer essas conversas. Quem perdeu tem que entender que perdeu. Quem ganhou tem que fazer o máximo possível para apaziguar isso. Governar para todos. Esquecer essas questões, é lógico, não existe como apagar isso, e política seria hipocrisia da minha parte dizer que não existe isso, de você lembrar das pessoas que foram seus oponentes, mas tem que fazer o máximo para amenizar essa rachadura que o país viveu, né? Independentemente de quem seja o personagem, nós temos que apaziguar isso eu espero sinceramente, como cidadão, eu falo aqui, que isso não interfira no contexto local, porque aqui na cidade, no município, que se dão as ações. As ações na saúde, as ações na educação, a segurança pública. Por que a gente discute isso? É porque isso é o nosso dia a dia. O Estado não tem isso para discutir, a União não tem isso para discutir. Eles mandam recurso, mandam as ações, mas onde que são executadas as obras e os serviços? São aqui. Nas cidades, nos bairros. Por isso que eu entendo que é um ambiente tóxico nós trazer uma polarização, um extremismo radical da política, seja ela de nível federal ou estadual, para dentro do contexto local. É injusto com os munícipes, com os cidadãos, é injusto você trazer essa polarização verticalizada que tem dessas esferas, seja estadual ou federal. Eu até estava reparando sobre o 7 de setembro, há uma pregação de certo grupo político de não participar das homenagens à pátria no 7 de setembro. E eu, aí à sua frente e nas minhas costas tem um quadro do tempo que eu fui militar. E eu espero em Deus, com os cabelinhos brancos, e ao ouvir o hino nacional, posição de sentido, como aprendi que ser feito. Não tenho crítica a quem não faz isso, cada um faz segundo a sua consciência. Mas esse é o padrão que eu aprendi e que eu prometi preservar até o último dia da minha vida. Para mim, a pátria, a bandeira, o hino, os símbolos, o país está acima da política, do meu ponto de vista. Convido você, onde estiver, a prestigiar as cerimônias da Semana da Pátria. Você não está prestigiando o governo, está prestigiando a nossa pátria, o nosso país, a nossa terra. Johnny, eu acho que o tempo está indo lá para frente e eu quero deixar aqui o microfone aberto para que você faça as suas considerações finais. Quero agradecer, Tony, por abrir esse espaço para nós estarmos conversando, um espaço muito democrático. Eu já vi que inúmeras personalidades já passaram por aqui, então parabenizar a você por ter essa visão, né, como eu disse, essa visão temperada de levar as coisas e conduzir da forma que você tem conduzido. Quero dizer que nós estamos aí, como cidadão caçadorense, eu acho que é o maior honra de eu poder estar falando aqui como cidadão caçadorense.
Eu poder dizer que sou muito feliz por essa cidade, sou muito feliz pelas pessoas que moram aqui, sempre que posso, seja na minha profissão, seja na minha religião, seja na minha vida pública. Eu sempre busco e procuro melhorar a vida das pessoas. E a gente ajuda, não no sentido, porque vai querer um voto amanhã depois. Não, não é isso. A questão é de que é melhor ajudar do que ser ajudado. Então nós precisamos ajudar sempre que a gente pode. Esse é um lema que eu adotei para mim. Que a gente puder melhorar e ajudar a condição de vida das pessoas, a gente tem que fazer. E é isso que eu procuro fazer, como eu disse anteriormente. Não esquecendo as minhas prioridades na minha vida. Sempre deixando junto e sempre que posso levá-los junto comigo nas minhas ações, a minha família, o meu suporte. Quem realmente vê quem é o Johnny, né? Que às vezes cansado, às vezes estressado, às vezes está ali para suportar. O abraço dos meus filhos, o Felipe e o Anthony, quando eu chego em casa, aquilo ali é um bálsamo. A minha esposa, muito sábia, a Aline, sempre me esperando, sempre perguntando como estou. Então isso, né, nos move. E posso dizer que a minha prioridade nessa vida é sim, cuidar da minha família, porque como eu vou cuidar das pessoas se eu não cuido nem dos de casa? Então a minha prioridade é essa. Eu não posso cuidar de um cliente no meu escritório, eu não posso cuidar de alguém na igreja ou no meio político se eu não cuido da minha família. Então eu tenho essa prioridade dentro da minha casa. É a minha prioridade. Chego em casa, busco esse carinho, esse amor deles ali, busco neles força para trabalhar, para mover. Então eu pautei a minha vida dessa forma, né? E a gente sempre que pode colocar eles junto para que possam conviver, não em ambientes, né, tóxicos, que muitas das vezes a gente encontra, mas sempre que for um ambiente saudável, eles estão comigo. Quando precisa viajar, tal, a gente sempre faz o máximo possível para estar em casa por conta dessa vinculação. Então nossos princípios e valores são nesse sentido, nesse aspecto. E dizer a todos, né, que vão assistir aqui a transmissão desse podcast, da nossa intenção é sempre estar ajudando a melhorar a vida das pessoas. Bom, amigo, obrigado pela audiência. Eu não nasci em Caçador, mas eu adotei Caçador. Caçador me adotou, Caçador me recebeu, abriu seus braços, e Caçador me dá todos os dias a oportunidade de trabalhar com a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo para sustentar-me e sustentar aqueles que de mim necessitam. Então eu sou muito grato a Caçador. Para você, meu amigo, para você, minha amiga, eu quero agradecer, dizer muito obrigado por nos acompanhar, obrigado pela audiência que temos mantido e sempre subindo um pouco e trabalhando, e eu quero agradecer demais. Hoje o Johnny esteve aqui, como já esteve o Major Macedo, como já teve o Ari Galés, como já teve o Sumir Bodanese, como já teve o Saulo, o Alencar, como já teve o Bertotto, a vereadora Lidiane. Agora eu estou procurando trazer as pessoas das lideranças políticas, presidentes de partido, etc., não só de Caçador, de outros municípios também virão. Nós estamos aguardando para esta semana ainda a presença do prefeito de Lebon Regis, Douglas Melo, que tem uma migração partidária ali no PDT, assumiu o PDT em Caçador. Ainda não é uma troca de domicílio, mas parece que o caminho é por ali. E nós temos o máximo interesse possível em conversar com mais lideranças de toda a nossa região. O Johnny falou e é verdade, eu estou procurando todas as frentes. Estava procurando esses dias aqui o telefone do Valmor de Paula, porque vou convidá-lo para o podcast. Vou convidar o ex-prefeito de Matos Costa, Raul Ribas Neto, com quem tenho amizade, para que venha a este espaço. Assim como nos demais municípios da região, nós vamos trazer aqui pessoas que sempre têm algo a dizer para a gente catarinense. Abraço para você, obrigado e até a próxima quarta com mais um All News, o podcast do Tony. Abraço.